Você já ouviu falar em mapeamento cerebral? É como se fosse um raio-x do seu cérebro em funcionamento. Hoje, quem vai estar conosco é o Dr. Base. Ele é docente convidado e pesquisador pela Unifesp e pela USP. Já vamos começar o Eu Também Podcast. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Como vocês estão vendo, estamos de cara nova, estúdio novo, novo cenário. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rafael Salia, mais conhecido como Rafa Salia. Nosso programa ele fala sobre saúde mental. Vem toda semana um convidado diferente e dá o seu relato pessoal, dá ideias, dá dicas e fala da sua vivência. Para quem não conhece, Eu Também é um Eu Também acolhedor, é um Eu Também busco, eu também posso, eu também preciso. Então, sejam muito bem-vindos novamente. Estamos com nova temporada, teremos novos convidados. Fala, Dr. Base, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Boa noite, obrigado por ter vindo. Um grande prazer estar aqui, inaugurando o novo estúdio. Sim. Parabéns, está muito bonito, inclusive. Gostou, doutor? Parabéns, muito legal. Então tá bom. Doutor, eu vou começar com uma pergunta, porque eu me mexo muito, né? Então, como você aí manja muito, você é um expert no comportamento humano, você estuda isso, né? Você é um neurocientista. Me explica mais ou menos o que é me explica o que é um neurocientista faz. Então, existe, dentro da medicina, você tem, dentro das matérias básicas, na formação, você tem o conhecimento da anatomia, da fisiologia, mas algo que é padrão e clássico, que você vai entender a partir daí como funciona, para entender como a doença acontece, como você oferece tratamentos. As pesquisas de ponta, o avanço das pesquisas de ponta, começam a trazer informações que às vezes não são privilegiadas para a graduação, porque a graduação tem aquele conteúdo programático do curso. Certo. Então as neurociências, elas trazem inovação. E a partir do momento em que você começa a ter tecnologia, como por exemplo neuroimagem funcional, PET scan, isso já no ano 2000 mais ou menos. O que é o PET scan? O que é? Então são imagens em que você usa isótopos radioativos e você consegue ver o cérebro em movimento. Você consegue detectar o fluxo. Esse isótopo radioativo é através de glicose, o cérebro se alimenta de glicose. Então, esse equipamento, que é uma ressonância magnética, ou que é uma tomografia que antes era estático, era uma foto, você vê o movimento do cérebro. Você vê o cérebro pegar em o ação. cérebro em movimento, por exemplo, ação. só para tentar entender e contextualizar melhor o negócio. Endoscopia digestiva, sistema digestivo, você tem imagens. Agora, eu nunca tinha escutado, nunca tinha ouvido falar que existe um exame que capta as imagens em movimento do cérebro. Sim. Por exemplo, se alguém depressão, ansiedade, esse tipo de patologia serve? Sim, exatamente isso, porque sempre as psicopatologias é uma seara muito subjetiva, onde o diagnóstico era feito através da anamnese da história do paciente, onde é feito toda a constatação pela estatística, a média estatística das doenças, o que a pessoa, aonde ela está enquadrada, né? Qual a modalidade, se é uma depressão, a intensidade dessa depressão, se ela é profunda, se ela é moderada, né? O quadro de bipolaridade, o toque. Então, tudo isso era muito subjetivo. Diferente, por exemplo, da medicina, que trata de questões objetivas com exames complementares, como a endoscopia que você citou. Então, você tem a imagem de um estômago, né, internamente, e a pessoa ela vê a gastrite. E ela sabe que tem um tratamento para isso. Que sabe até a medicação adequada ela faz para direcionar. Tratamento, o médico prescreve, ela faz o tratamento, e depois, se ela fizer uma outra endoscopia, a imagem já mostra que não tem mais a gastrite. Hoje nós temos também uma possibilidade de mapear o cérebro, não só com ressonância magnética e PET scan, que são exames invasivos e muito caros, que dependem de equipamentos hospitalares, mas hoje existem eletrodos que você coloca
na cortical do cérebro, né, você coloca uma cortical touca, onde que é? a parte externa do cérebro, né, a 3 milímetros mais ou menos da parte externa do cérebro, que é a nossa massa cinzenta. Sim. Ela é monitorada por esses eletrodos. Você coloca um jogo, por exemplo, de 20 eletrodos com uma touca que é um escalpo com as marcações certinhas, e essa informação ela é passada para um computador. E aí, nesse computador, isso é traduzido para uma tela com imagens do seu cérebro. Como existem alguns muito interessante, padrões, você vai entender se o padrão é um padrão de depressão, de bipolaridade. Então, você vê o diagnóstico, né, sendo confirmado daquela anamnese que foi feita anteriormente em imagem. Aí você trata, existem diferentes propostas de tratamento, e a partir desse tratamento você tem a possibilidade de fazer um outro mapeamento e você vê que você já está com o cérebro em normalidade, o Sim. funcionamento dele em normalidade. Perfeito. E assim, criança já pode fazer esse exame? O cérebro. O cérebro humano pode fazer esse exame. Humano, inclusive alguns estudos já foram feitos com animais mamíferos inferiores. Então, o sistema nervoso hoje ele pode ser monitorado. Essa é a neurociência, né? As neurociências, então, existe um segmento grande, então existe neurociência celular, molecular, neurociência cognitiva, por isso que ela é chamada de neurociências. Então abriu um espectro muito grande que com essa tecnologia, com o avanço tecnológico, não essa específica, mas o avanço tecnológico, nós temos condições de entender melhor o funcionamento do cérebro. Sim, e ele vai, por exemplo, diagnosticou, detectou alguma patologia. Você está com depressão, você está com crises de ansiedade. E pode, através do exame, falar, você tem que tomar tal medicação. Porque até então, você vai no psiquiatra, vai no neurologista, você sai de lá com o diagnóstico e tem que tomar tal medicação. Aí o seu organismo não se acostuma, não se adapta àquela medicação. Aí você volta no psiquiatra, ele muda a medicação. Com esse exame, ele já dá para ir direto ao foco, falar tal medicação. É que a tecnologia ela evoluiu de tal maneira, inclusive, Rafa, eu vou trazer para você um pouquinho da minha experiência e trajetória, não só como um profissional da área, que eu já estou nessa área há quase 40 anos, né? Mas como pessoa, como ser humano de carne e osso, como você que está nos assistindo, sim, agora de repente está ali pensando na sua depressão, na sua ansiedade, no seu pânico, no seu toque, enfim, qualquer quadro de transtorno, uma bipolaridade, inúmeras, né? Tudo que é ligado à saúde mental. E eu mesmo com esse conhecimento, eu tive uma situação muito dramática nesses últimos três anos. Através de uns vídeos seus, desculpa até te cortar, mas é um assunto muito interessante, porque você lida com isso, você está praticamente todo dia aí tratando ou diagnosticando pessoas, e você teve um quadro depressivo durante a vida. É aquele lance, como é que a pessoa trata outras pessoas e sofreu disso? Sim. Porque você está, assim, recebendo estímulos do meio, de toda a natureza. Então, por exemplo, no meu caso, né, foi na época do Covid, eu acabei infectando, e o Covid, ele traz uma das características é você trazer um processo inflamatório para o seu organismo. As suas células acidifica todo o seu sistema. Então você entra num processo inflamatório onde apareceram depois algumas pessoas reclamando de problemas olfativos, outros problemas neurológicos perde o paladar, perde o paladar, o olfato. No meu caso, o processo inflamatório foi exatamente nos neurônios. Então eu acabei trazendo um quadro depressivo, e não foi só por isso, na verdade, meu pai faleceu na época, eu tive problemas com inventário, problemas com dinheiro, pagando impostos, a reserva. Então, como a vida de todas as pessoas é afetada com um quadro, por exemplo, depressivo, isso acabou se prolongando comigo por 3 anos. E os 9 últimos meses foram muito, muito, muito fortes. Foi uma depressão refratária, refratária à medicação, que ela evoluiu de uma depressão que foi tratada com medicamento, e depois de um período eu tive uma recaída,
E dessa recaída ela aprofundou muito mais. E nesse aprofundamento a medicação já não fazia efeito. Então as doses de medicação foram sendo aumentadas pelo psiquiatra e não faziam mais efeito. E eu fiquei 9 meses no sofá. Doutor, vale ressaltar que a medicação foi prescrita por um profissional. Sim. Não. Estou falando de tratamentos convencionais e padrão de tratamento. Alopatia, médico, sim. Medicamento que você busca na farmácia. Tratamento convencional. Receita. Que é o melhor do tratamento oferecido pela medicina. Sim. Só que nesse período onde eu fiquei no sofá assistindo muito Netflix, eu assistia também os podcasts, eu fui atualizando. E eu consegui encontrar e resgatar algo que há 30 anos atrás, na Unifesp, quando eu estava ali na medicina comportamental, o primeiro aparelho de neurofeedback que entrou aqui no país veio para a nossa instituição. Eram aparelhos caríssimos. Que era na Unifesp? Na Unifesp, na Federal de São Paulo, na Unidade de Medicina Comportamental. E eu tive a oportunidade de ter acesso a essa tecnologia, não só ao neurofeedback, mas o biofeedback, e trabalhei por um período com biofeedback. Qual que é a diferença? O biofeedback você vai detectar através dos seus periféricos, então através da sua sudorese, a corrente galvânica, a respiração, a sua frequência cardíaca, você vai identificar nesses sistemas quais são as variações. Então você infere, você acaba deduzindo, né, o funcionamento do seu cérebro pelos periféricos. O biofeedback. O neurofeedback, ele é direto na sua córtex. Então você vê entre aspas, né? Então é uma analogia. Você vê no computador graficamente o seu cérebro em funcionamento. As áreas que estão hiperativas, hipoativas ou as áreas que estão normoativas. Então você vai entender aonde é exatamente naquele ponto que você tem que trabalhar. A medicação, ela age de uma forma abrangente, difusa. E a dose, como você bem disse, você experimentar um não dá certo, você vai fazer um outro medicamento, substitui, aumenta a dose. Aqui não. Nesse caso, você vê precisamente quais são as áreas. E tem um efeito colateral. Tem o rebote. Muitas vezes o efeito terapêutico é menor do que o efeito... O benefício é menor do que o malefício. O ônus e o bônus. É claro que a medicação, num bom diagnóstico e bem indicada, ela tem o seu efeito. E também não vai resolver. Ela é um paliativo porque você tem que mudar comportamento. Aí você reverte o quadro. Agora, o que acontece é que hoje, infelizmente, isso se transformou num comércio. Hoje não, já faz tempo. Então, existe uma prescrição muito grande de remédios desnecessário, que não seria entra em conflito com o exame de vocês? Acaba entrando em conflito com a indústria farmacêutica? Não digo que seja um conflito, mas aparecem novos recursos que você consegue hoje, de uma forma não invasiva, né? Deixa eu explicar primeiro o invasivo. Você pega quadros graves de depressão e a pessoa não tem mais o que fazer, medicação, então você vai usar o eletrochoque. Eletrochoque é antigo já, né? Antigo. Só que hoje ele está muito melhor estruturado, então você anestesia o paciente, é um recurso seguro. Não é igual aparece nos filmes, a pessoa toma um choque e dá dá um choque. Você tem só que o que você consegue? Você consegue um reset do cérebro. Essas áreas que estão hiper ou hipoativa, você traz elas para a normoatividade. Você reseta, você traz ele para o padrão default. Então ele sai do quadro de um surto, por exemplo. Então esse é um recurso importante, mas ele é invasivo. Hoje existe tecnologia que são neuromodulações, e essas neuromodulações, elas fazem esse reset, mas você pode usar ondas eletromagnéticas contínuas ou alternadas. Você usa um outro equipamento, uma tecnologia chamada REAC, que é a que eu usei. REAC. Hoje eu fiz a eletroestimulação,
Que é os exames que você trouxe. Eu trouxe até para te mostrar. Depois você mostra para nós. As imagens. Então, a partir dessa neuromodulação, você reseta o seu cérebro. Então, de imediato, dentro de um protocolo, né, o REAC eu fiz 38 sessões, né, o protocolo. Essa agora são 6 sessões que eu vou fazer. Então, dentro de um protocolo, que você repete essas sessões em 2 por dia, nesse caso em especial. É um tratamento. É um tratamento. Sim. Você usa estimulações externamente que vão normalizar aquelas áreas. Aí você mapeia de novo e você vê como ficou. Então você vai observando na medida o que é necessário. Agora, veja bem, o cérebro ele é constituído de neurônios e que fazem ligações através de sinapse. Nessa sinapse você tem a produção de neurotransmissor, serotonina, dopamina, noradrenalina, dentre outros. Quando você está em desequilíbrio, essa química está alterada. Aonde entra a farmacologia, a alopatia? Dentro dessa fenda. E ela vai ajustar. O que esse sistema faz? Ele ajusta, criando uma nova, com o tempo, né? Criando uma nova circuitaria, você muda comportamento para manter essa circuitaria e a partir daí você tem a produção desses neurotransmissores e ajuste de dentro para fora, não de fora para dentro, que seria a medicação. Certo. Você falou esse lance de resetar, vai dar um reset na sua mente. Então, se pegar casos de problema com droga, adictos em atividade, a pessoa ela tem aí o comportamento, né? Tem a parte comportamental, química, física, o ambiente, tem tudo. Se ele fizer esse tratamento, vai zerar. Sim, mas veja bem, não é uma panaceia e vamos dizer, olha, essa é a solução e está resolvido com tantas sessões. Não. Você vai diagnosticar e você tem um tratamento. E não são só as neuromodulações, você pode fazer sem neuromodulação também, porque são tratamentos caros. Existe convênio? Alguma? Não. É só particular? Não. Tudo isso está começando agora, é novo. Então, são tratamentos caros, eu já adianto. Tem, inclusive, neuromodulações químicas, feitas por anestesistas, que você é submetido no ambiente semi-hospitalar por anestesistas a essa anestesia que vai fazer alguns bloqueios em algumas áreas do cérebro. É tudo novidade e são tratamentos caros, que envolvem estrutura hospitalar, equipamentos caros. Uma estrutura hospitalar não necessariamente dentro de um hospital. Uma estrutura semi-hospitalar. Tem um controle de um anestesista com seu carrinho que vai ali controlar esse anestésico geral, que agora foi descoberto que ele também traz esse benefício da neuromodulação. O de hoje, por exemplo, só para contextualizar, onde que o senhor fez? Foi num semi-hospital? Não. Aí já não é a parte da química, porque eu falei que existem estímulos químicos. Eu fiz o estímulo de neuromodulação através de ondas eletromagnéticas. É outra coisa. E aí o químico que precisa do ambiente hospitalar, semi-hospitalar. O que eu quis dizer é que existe um recurso tecnológico, algo avançado, mas ainda ele está no início, então ele é caro. Mas também eu quero dizer que não é só isso que resolve. A partir do mapeamento, existem outros caminhos, né? Por exemplo, esse mesmo aparelho, não de neuromodulação, mas esse aparelho que é o neurofeedback, que eu trabalhei na época com o biofeedback com atletas. Então eu trabalhei estados de alta performance para atletas, tanto em equipe como os esportes individuais. Então eu acompanhei e treinei a Seleção Brasileira de Paraquedismo para melhorar alta performance em determinadas áreas do cérebro, para fazer padrão alfa-teta. Eu não sabia nem que tinha uma Seleção Brasileira de paraquedismo. Faz tempo isso aí, doutor? Isso há 20 anos atrás. Uau! Trabalhei o Chico Serra, do automobilismo, filho dele. Trabalhei um piloto que foi fazer Paris-Dakar de moto. Trabalhei equipe de vôlei, de natação, time de futebol. Sim, com o objetivo de melhorar a capacidade. Estado de alfa-teta, que é alta performance. Estado de alfa-teta. Alfa-teta, porque você tem as ondas alfa, delta, teta, beta no cérebro. Então você cria um padrão, da mesma forma que você traz ali a patologia para a normalidade,
você tem como melhorar a performance do cérebro. Então você melhora, por exemplo, um Neymar. Por que ele é diferenciado? Porque ele, no momento ali de ele estar jogando, a genialidade dele vem a partir de um cérebro que funciona em alta performance. Ele gasta pouca energia e produz muito. Mas isso é naturalmente. Ele é uma pessoa que desenvolveu. Ele já tinha uma genética que predispôs e ele desenvolveu isso. Então o cérebro dele foi treinado. O cérebro ele é plástico. Ele é plástico. Ele existe uma propriedade do neurônio chamada neuroplasticidade. Então você programa ele, você modela ele. E graças a essa condição, o biofeedback na época que eu usava e o neurofeedback hoje, ele já existia naquela época, mas ele era muito caro e não tinha os recursos que tem hoje. Então você pode fazer, já não é neuromodulação, você faz treinamento. Você coloca uma tela de videogame e dessa tela de videogame que você usaria joystick, você não usa nada de joystick. Você com os eletrodos, você tem que fazer um padrão de cérebro, do seu cérebro pré-estabelecido de um critério, que quando você alcança aquele padrão, o videogame vai para frente. O jogo que você vai fazendo evolui. Só pelo seu pensamento. Não tem como explicar. A força você do vai pensamento? fazer isso. Não é força do pensamento. Não tem como explicar. Faz isso ou faz aquilo. Não é fé, não mistura. Não. Existe um mecanismo chamado propriocepção. Então, você aprendeu a andar, a escrever. Tudo você aprendeu na sua vida desde criança por propriocepção. Ninguém te ensinou a andar de bicicleta. Por mais que te deram as dicas, você aprendeu caindo, se equilibrando. Como é que o Neymar aprendeu? Jogando, treinando. Ele foi treinando, ele acabou desenvolvendo essa habilidade. Né? Então, você tem como treinar. Essa tecnologia do neurofeedback, da década de 1960, 1970, o governo americano, a Força Aérea Americana, investiu muito dinheiro no neurofeedback para treinar alta performance em pilotos, que foi aonde começou o Top Gun. O filme Top Gun, isso é dos anos 70, 70, que investiram todo esse dinheiro. Então, no neurofeedback lá atrás. Lá atrás, quando ele começou. Então, hoje, nós temos já resultados de toda essa pesquisa podendo ser usados em atleta, na área educacional, na área... eu estou com um projeto agora de trazer isso para executivos, individualmente para a equipe, pessoas que trabalham no mercado financeiro e têm que tomar decisões rápidas, são afetados pelo estresse. É o que eu pensei, para se preparar para um vestibular, para uma prova. Na verdade, para tudo. Para a vida. Você tem segmentos. Então, não é só para a doença. É estado de alta performance quando você está legal, preventivamente para você não adoecer, porque se você é um executivo e você vai viver nesse estresse todo, você vai trazer problemas para a sua saúde. Então você pode prevenir melhorando o seu estado de alta performance. Você faz um estado chamado de flow, o estado de fluxo. É diferente da ansiedade, é o oposto da ansiedade. Você gasta menos energia e produz muito. O seu cérebro ele vai ser calibrado. E calibrado não com equipamento. Ele sozinho, ele vai fazer novas ligações nervosas, produzir uma nova química que você vai atuar, agir na sua carreira, na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia com alta performance. Então você gasta menos energia e rende mais. Isso. A grosso modo falando. Sim. Pô, esse é o sonho, é a vantagem, não a vontade de muita gente. Sim. E a vantagem de alguns, claro. Sim. Isso, na verdade, é uma condição do cérebro. O cérebro já tem essa propriedade, é fisiológico, só que nós usamos ao contrário, nós usamos para adoecer, nós desequilibramos. Nós entramos na produção, por exemplo, no estado, vamos pegar assim, quando você está em estresse, né, você produz adrenalina e cortisol. Então são substâncias que vão degenerar o seu sistema, as suas células. Quando você entra no estado de alta performance, isso é ansiedade, estresse, ansiedade. Quando você entra no estado de alta performance, porque é da natureza do cérebro humano, nessa nossa configuração, aliás, do cérebro, no sistema nervoso de todos os animais, tá? É da natureza economizar energia. Só que o cérebro, ele
quer consumir, ele consome menos energia, ele produz, né, e usa menos energia e produz mais. Para fazer isso, ele gera automatismos. A circuitaria são relés que produzem novos automatismos. Só que nós também automatizamos os defeitos. Então tem o lado que não é muito legal que é o também. Desequilíbrio. O mesmo neurônio que tem a propriedade de neuroplasticidade, a neuroplasticidade serve para fazer com que você condicione, né, a fazer automaticamente coisas defeituosas, ruins e disfuncionais. Isso é a doença. Meu caso. Sim. Por exemplo, eu fiz um quadro depressivo por fatores externos e porque eu entrei nesse condicionamento de produção de adrenalina e cortisol e eu fui entrando nesse processo inflamatório e afundando. Mas também você pode desenvolver as virtudes. A mesma neuroplasticidade pode criar novas ligações nervosas, você sai da ansiedade, você vai para o fluxo, para o flow. E aí você produz substâncias benéficas, que são restauradoras, revitalizadoras de todas as células do seu corpo. Então, por exemplo, deve ter alguém que quer mudar de vida, um exemplo. A pessoa quer mudar 1000% de vida. Ele começa a fazer esse tratamento. Aí ele tem que ele precisa fazer para ter o primeiro passo, além de começar o tratamento? Bom, quer se tornar um atleta de alta performance. Então existe um protocolo. Eu simplifiquei aqui com um mapeamento, mas assim, a partir desse diagnóstico, você precisa trabalhar com outros aspectos também, não só a neuromodulação, não só o treinamento, mas você tem também questões de mudança de hábitos de vida. Então você vai mudar hábitos alimentares, uma alimentação mais saudável, porque a matéria-prima para construir essas novas circuitarias e a química toda de neurotransmissores é proteína. E você precisa consumir aminoácidos de qualidade. Então a alimentação... Quais são os aminoácidos de qualidade? O que nós compramos no mercado, que são produtos alimentícios, é tudo veneno. Então você vai começar a mudança de hábito, que é a primeira, é comer coisas saudáveis. Então quer dizer que... Sem agrotóxicos. É isso que eu ia te perguntar. Água, ar e alimentação. Hoje em dia é tudo contaminado, pelo menos é o que dizem. Sim, então... E para onde eu vou correr? Se no mercado não tem, na feira... Você acha... Hoje já existe muita opção. Só que você precisa... Eu tenho participado de alguns podcasts, eu tenho repetido isso e é muito importante, porque vocês estão numa função muito importante de divulgar informação. Mas eu vou dizer para você que 90% da informação divulgada pela internet é desinformação. Vai repassando a mensagem e não sabe o que é. É muito fácil hoje, nesse meio, transmitir a informação de uma forma muito rápida. Voltando àquele tema de mudança de comportamento, então, a alimentação, você encontra, sim, recursos hoje. Mas a desinformação faz com que a gente vá para um monte de dietas, né? Em primeiro lugar, dieta é coisa de doente. Como assim? A palavra dieta, ela está voltada a quem está doente. Uma dieta alimentar restrita. Então, a dieta do alface, isso é modismo, entendeu? O que é importante entender é que nós precisamos de matéria-prima para reconstruir o nosso corpo. E tem mais um detalhe. Além da matéria-prima de qualidade, que você vai evitar os produtos que são tóxicos para o nosso organismo, você tem também a sua condição de flora, do seu bioma, da sua flora intestinal. Porque se você come bom alimento, mas se você está sem as bactérias, as leveduras necessárias, você não vai quebrar as macromoléculas, então você não vai ter aquele aminoácido, ele vai ser eliminado nas fezes. Você precisa ter bactérias adequadas, revitalizar a sua flora, que ela está destruída por conta dos alimentos que você come, tóxicos, de todos esses agrotóxicos, de todas as substâncias que estão no alimento industrializado. E com isso você melhora a sua condição digestiva, né? Agora, uma fórmula muito simples de entender se você está comendo saudável é olhar para a sua lata de lixo. Se você tem embalagem, você está comendo produtos industrializados
e está errado. Se você tem casca, você já está comendo melhor. Então existem hoje opções, que obviamente tem um custo maior, mas vale a pena que você vai economizar em remédio depois. O alimento orgânico, geralmente, pelo que eu ouço falar, é um pouco mais caro do que o convencional. Sim. Porém, o benefício que ele vai trazer, você vai economizar na medicação, É uma economia remédio. que vale a pena. Não só financeiramente, mas uma economia da sua saúde. O organismo né? agradece. Existem outras formas de intoxicação, por exemplo. Eu falei do biológico, mas existe intoxicação para a nossa mente. O celular, por exemplo, a internet, o WhatsApp, as informações tóxicas que nós recebemos e o volume de informação que a gente recebe. Então, a mudança de comportamento, eu estava dizendo antes que não é só a tecnologia que você vai usar. Existem mudanças de comportamentos comportamento alimentar, comportamento de atividade física, o seu lazer, o seu prazer, a sua atividade sexual. Tudo isso cria e leva você na direção de saúde. Então a sua performance ela melhora com tudo isso. Uma coisa está ligada à outra. É uma coisa só. Que está ligada a uma outra. Sim, que a gente acabou misturando e segmentando e faz separado, mas é uma coisa só. Saúde é isso, se a gente pensar como... Existe inclusive a saúde espiritual, que seria um outro assunto. De que forma... Você comentou de notícias de celular, de tudo que vem, né, para nossa mente. É comprovado, é real. Quanto mais você ouve notícias ruins, você fica mais triste, mais deprimido e mais irritado. Sim. Triste é óbvio, notícia ruim dá tristeza. Agora a questão da irritação, de você ficar mais nervoso. Realmente, notícias trágicas, notícias chatas, deixam uma pessoa mais irritada? Sim. Eu até diria, você tem primeiro o elemento das ondas, que vão trazer uma consequência para você, do seu celular, a convívio com a máquina próximo de você, você dorme do lado dele, você vive com o celular, né? E essa é uma intoxicação. A outra é o conteúdo. E esse conteúdo você acaba criando um padrão de vibração que você atrai energeticamente. Se você entra no padrão de coisas negativas, se você recebe o WhatsApp de coisas negativas ou que não tem... Aquele grupo chato, só vem mensagem ruim, só tragédia, Sim. só desgrama. Qual que é o padrão que você está entrando em sintonia? Com uma rádio que você coloca ali, qual é a FM que você vai escutar ou qual é a AM? Você escolhe a rádio. Agora, se você busca padrões elevados, positivos, você vai vibrar nesse padrão, você vai atrair coisas boas. Se você coloca ondas baixas, você vai atrair aquelas ondas baixas. Então você não pode reclamar, porque a escolha ela é sua. Eu gostaria de saber do exame que você trouxe. Se tem algo que você gostaria de nos mostrar? Tem alguma característica? Infelizmente as imagens, elas são imagens aqui não são coloridas, né? Mas para um próximo programa eu posso trazer e mostrar algumas imagens. E assim, mostrar também no papel não é a mesma coisa, talvez, de vocês prepararem e digitalizar e mostrar. Mas são exames... Essa câmera consegue pegar aqui? Então, esse exame é o que você fez, que chama-se... Esse é o mapeamento a cerebral. Parte de um mapeamento que mostra áreas... Então, ele seria colorido, né? Então, áreas mais vermelhas, mais quentes e áreas mais azuis, mais frias. Então, vai mostrar aquela hiperatividade mais vermelho ou hipoatividade. Existem alguns padrões. Então, a área dorsolateral esquerda, a minha área dorsolateral esquerda estava muito comprometida, mostrando a extensão da depressão e mostrando a profundidade dessa depressão no mapa cerebral, no meu cérebro. Então, você tem áreas do seu cérebro que talvez te dão alguma característica de toque, transtorno obsessivo compulsivo ou ansiedade. Então, essa depressão, ela tem características diferentes e você consegue ver aqui. Pela no cor mapa. Ela já vai mostrando. Pela cor você identifica o que está mais ativo ou menos ativo. Eu não sei, talvez vocês conheçam o grande neurocientista brasileiro que é referência internacional, que é o Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles, ele traz uma informação muito interessante, que eu acho que inclusive vai trazer a possibilidade do futuro dessa... Do tratamento das psicopatologias. Ele traz que tudo no cérebro são curtos-circuitos. Tudo no cérebro
doença, né? Desequilíbrio patológico. É como se fosse uma microepilepsia. Então, numa epilepsia, são várias áreas que entram nesse curto-circuito em conjunto, simultâneo, e você tem os diferentes tipos de epilepsia. Você tem um surto epilético, né? Sim. A depressão também são microsurtos epiléticos nessas áreas que estão ali hipo ou hiperativas. Então a neuromodulação traz essas áreas em normoatividade. Né? Agora a câmera vai pegar bem, dá para focar. O Nicolelis, ele traz uma proposta que já é feita em laboratório, e que isso é a grande revolução, que não é nem a neuromodulação. Isso não existe ainda disponível, tá? É como se você tivesse um coração, e esse coração, você coloca um marca-passo nele. E o marca-passo vai modular aquele batimento que está irregular. Você abre aqui a pele e coloca o marca-passo na pele. Ele é minimamente invasivo. E é um recurso que é usado há muito tempo. Imagina um marca-passo que é colocado aqui na sua medula, na região aqui nuca, cervical, aqui. Na nuca, sim. Na região próxima ao tronco encefálico, e ele funciona modulando estímulos adequados para especificamente cada uma dessas áreas. Então hoje já existe um protocolo para Parkinson, que o Nicolelis ele fez um acordo com o Sírio-Libanês. Então o Sírio-Libanês já faz a pesquisa clínica em pacientes com Parkinson que não respondem mais à medicação, com resultados impressionantes no Parkinson, né? Só que esse mesmo modelo ele serve para qualquer outro tipo de psicopatologia. Então, aí as neurológicas também. Então, um Parkinson, um Alzheimer, esse é o futuro, entendeu? E os quadros psicóticos, que seriam as esquizofrenias, né? E os quadros neuróticos, que são as depressões, os transtornos de ansiedade, os transtornos de humor. Então esse não existe ainda. Está em pesquisa e desenvolvimento. Está em pesquisa clínica já consolidado, ele já sabe que esse é o caminho, mas ele precisa de alguns anos para que seja colocado também em pesquisa clínica e ter os resultados estatísticos para liberar. Mas aí você consegue entender que a medicação acaba, né? Sim. Porque você vai produzir através dessa modulação ou algum outro recurso desses que eu comentei com vocês. Mas a base de tudo é mudança de comportamento, porque isso tudo é uma forma de você empurrar para pegar no tranco. Sim. Né? Eu vou trazer um outro tipo de tecnologia que é muito importante, porque eu falei no início que os tratamentos são caros. Mas olha como existe uma diversidade muito grande. A profissional que aplicou o REAC em mim é uma colega minha, eu vou agradecer ela inclusive, porque ela me acolheu como amiga. A doutora Márcia é uma pediatra que trabalha com autismo. Márcia do quê? Recordo o sobrenome? Márcia Martins. Márcia Martins, doutora Márcia Martins. Márcia Martins. Um grande abraço. Um dia eu te apresento, de repente você faz um podcast com ela, um trabalho maravilhoso com criança autista, com REAC. E eu participei com ela em algumas oportunidades. Ela está numa cidade pequena chamada Rebouças, próximo de Curitiba, mas ela tem uma estrutura de uma clínica onde os pais se hospedam com a criança para fazer 5 dias de aplicação de REAC. E eu fiquei com ela 5 dias para fazer a aplicação do REAC, que foi a neuromodulação que eu escolhi. Né? E a Márcia, quando eu terminei o REAC, eu falei, bom, agora eu vou para a Bahia, porque eu vou fazer neuroestimulação lá, que é essa que eu fiz agora em São Paulo hoje, né? Sim. Vou fazer lá. Daí ela falou, não, vamos fazer o seguinte, dá um tempo para o REAC fazer efeito e você vai fazer uma outra tecnologia, que é uma tecnologia que não é de equipamento. Você vai fazer uma tecnologia, eu vou usar a palavra espiritual, certo, mas não tem nada a ver com religião, tá? Sim. Você vai fazer um Vipassana. Vipassana é meditação do silêncio. Você vai ficar 10 dias meditando, acordando às 4 da manhã, meditando de manhã, tarde e noite, num lugar, em grupo. E eu fiz agora 2 semanas. Eu fiquei 10 dias, do dia 13 de setembro ao dia 23 de setembro. Sem celular, sem comunicação externa? Nada de toxina, alimentação saudável, mudança de comportamento. Nossa, deve ser, é um spa, é um lugar maravilhoso. É um spa mental. Que cidade que fica? Lá em Rebouças? Não, isso foi aqui em São Paulo, mas você tem no mundo inteiro. Você tem vários lugares. Vipassana
Se você colocar ali Vipassana, e o mais importante, eu falei com a Márcia, né, porque eu comentei com você que financeiramente isso me abalou, ficar 3 anos sem trabalhar da maneira que eu trabalhava. Eu gastei toda a minha reserva. Falei, Márcia, eu não tenho condições agora, eu acabei de fazer o REAC, vou fazer o outro tratamento, já estava engatilhado, né? Ela falou, não, mas o Vipassana você não paga nada. Eu falei, mas espera um pouquinho, não pago o curso, mas eu não vou ficar hospedado 10 dias, alimentação. Ele falou, é tudo com uma proposta afetiva de amorosidade. Porque quem fez, aí paga o seu. Alguém está pagando o seu e um dia você vai ter o resultado e você vai pagar o de outra pessoa. Que bacana essa iniciativa. A iniciativa é Vipassana. Com 2 S's, Vipassana. Dá uma pesquisada depois. Eu queria até concluir aí a nossa conversa com isso para trazer, eu trouxe no início uma proposta tecnológica de ponta que tem um custo alto, mas existem outras propostas. Mas veja bem, elas isoladas não fazem nada. Elas precisam ser conjugadas dentro de um protocolo, né? Então esse protocolo, a partir de um diagnóstico, você tem caminhos. E eu não quero, na minha live, até se você quiser depois divulgar ali a live, foi bem interessante que eu conto o meu quadro, claro. Eu coloco que assim, eu não vim aqui trazer uma receita de bolo, porque a minha experiência não vai servir para você. O que eu trago para você é que você tem que ser o protagonista da sua mudança. Seja ela patológica ou pela saúde, você tem que ser o protagonista. Você tem que tomar a frente e ter informações, não de internet, assim, de uma forma sem critério, mas com critério, filtrar as informações para você pegar as informações adequadas e discutir com o seu médico. Às vezes a proposta não é a proposta médica tradicional que você vai fazer. Às vezes ela não consegue resolver para você. Mas você sim, tomando a frente, tomando as decisões, você vai encontrar soluções. Existem e elas estão aumentando cada vez mais. Sensacional, Dr. Bazzi. Sua live, site, Instagram, como que faz para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, encontrar? Eu tenho 2 frentes de mídias sociais, que seria uma do Instituto Bazzi. Então, em Facebook você acha no Instituto Bazzi. O Bazzi é com B de bola, A, Z de zebra, I de igreja. E eu tenho o Dr. Bazzi, que é outra mídia social. Instagram? Tem Instagram, ambos têm Instagram. Os 2 têm Instagram, perfeito. E ambos têm Facebook. Show. E o principal, eu acho que muito das informações vocês vão encontrar no site do Instituto Bazzi, que seria institutobazzi.com, não tem BR. Eu tenho um blog com material rico. Infelizmente meu canal de YouTube está pobre, mas eu acho que eu vou compor com vocês aqui. Sim. Esse estúdio está maravilhoso e eu vou de repente compor com vocês algo para fazer algo para o meu canal de YouTube. Vamos. E colocar esses podcasts todos, que eu acho que é uma revolução bem interessante. E eu digo para você, faça uma boa curadoria com seus convidados para você realmente levar informação de qualidade. Perfeito. E fazer um grande diferencial diante de tantas pessoas que estão fazendo desinformação. Sensacional. Dr. Bazzi, obrigado pela atenção, obrigado pela aula, pela palestra, trouxe muitas informações. É o que nós falamos, né? Se for fracionar, aí dá para uns 4, 5 programas e tem muita ideia, muito papo para trocar, muita ideia para trocar, muita informação. Valeu, espero que volte e estamos de portas abertas. Quem está nos assistindo, você ia falar alguma coisa? Não, e agradecer, ia dizer, estou à sua disposição. É só combinar e eu volto. Combinado, está mais do que convidado. Para você que está nos assistindo, nos ouvindo, muito obrigado aí pela sua audiência. Curta esse vídeo, compartilha. Estou pedindo, por quê? Porque saúde mental ela é pouco falada. E aí, se você procurar Brasil, país do suicídio, país da depressão, país da ansiedade, e a saúde mental ela não é falada. Então a ideia do Eu Também Podcast é falar cada vez mais. Então, Eu Também Podcast, saúde mental, toda terça às 21 horas. Valeu!